conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, tudo me faz ver. Eu ouço o som da sua voz. Aquele que sonda o meu e me conhece por dentro, vendo aquilo que eu sou. Seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor, de amor. A Ele todo, a Ele todo, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele cantem glória. Vamos cantar glória! Cantem glória. Cantem glória. Só as vozes agora. A Ele todo som. A Ele todo Som, todos nós. A Ele todo som e Toda voz, cantem glória. cantem glória. Cantem glória. Aleluia. Quando olhamos para a cruz, nós vemos o amor dele por nós. O sacrifício dele por nós não foi em vão. Hoje nós temos alegria verdadeira, vida verdadeira, perdão dos nossos pecados, salvação, vida eterna, amor, paz. Nós temos o fruto do Espírito Santo habitando em nós. Isso é maravilhoso, não é? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz Me chamou. aleluia, Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. aleluia.
Olhando para a cruz, nós vemos o tanto que Deus nos ama. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. aleluia. Por seu amor me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, restaura o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar,
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso. Diga isso para o Senhor, que você precisa, depende. Se derrame na presença do Senhor. Tu és formoso, és maravilhoso, Deus. E nós te adoramos, Senhor. E nesse momento nos derramamos em Tua presença, Pai. Eis-nos aqui, Deus. Novamente, outra vez, diante do Senhor. Escutas o meu clamor, Deus. Fazes cair, Pai, as barreiras, porque só o Senhor é fiel. E merece, Senhor, todo louvor, toda honra e toda adoração, Pai. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Grato por tantas coisas que o Senhor tem me dado, mesmo sem merecer, Deus. Derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, Senhor, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos. Bom dia, graça e paz, amém? Queria te convidar para ficar de pé mais uma vez, para a gente não perder esse momento, né? Essa unção, essa conexão com Deus, né? Que a gente é levado pelo louvor, amém? E hoje é dia da gente ser lembrado da nossa aliança, né? Renovar a nossa aliança com o nosso Deus através da Santa Ceia. E entender que esse Deus fez esse sacrifício por nossa vida. Derramou o seu sangue, teve a sua carne macerada para cada um de nós ter acesso a esse reino. E para ser parte dessa família. Amém? Então, meu irmão, hoje é dia de você se lembrar que não existe luta, não existe desafio, não existe momento, dor, sofrimento maior do que o nosso Deus. E tudo aquilo que Ele tinha para fazer por nós, Ele disse que estava consumado naquela cruz. Amém? Então, assim é pela sua vida e pela minha vida.
Eu queria agora que, se você tem algum desafio, um desafio de saúde, um desafio financeiro, relacional, qualquer que seja, você coloque na mão de nosso Deus nesse dia. Lembre que Ele é por você, que Ele luta as suas lutas, que Ele vai à sua frente. É Ele que dá ordem aos seus anjos a seu favor. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos porque hoje vamos ser lembrados, Senhor, do seu sacrifício, sacrifício de Cristo Jesus. Dessa cruz, Senhor, que fez uma ponte entre o homem apartado do teu amor, Senhor, para a tua maravilhosa luz, Senhor, para a tua glória, para o teu convívio, Senhor, para sermos família, Senhor. Aqueles que eram, Senhor, afastados de ti, Senhor, tiveram um caminho, o caminho de Cristo Jesus, Senhor. E nós sabemos, Senhor, como diz a tua palavra, que juntamente com Cristo, Senhor, o Senhor nos deu todas as outras coisas. Então queremos colocar diante de ti, Senhor, os nossos desafios, Senhor. Queremos lembrar, Senhor, das listas de oração das pessoas doentes, enfermas, Senhor. Daqueles que precisam, Senhor, da tua visitação nesse dia, Senhor. Vem com teu poder, Senhor. Vem com a tua misericórdia, Senhor. Com o teu surpreendente, Senhor. Muda, Senhor, a sorte do teu povo nesse dia, Senhor. Abre novas portas, Senhor. Traz, Senhor, novos sonhos, Senhor. Restaura os relacionamentos de pais com filhos, Senhor. De casais, Senhor. Que tu possa estar colocando a tua mão, Senhor, sobre a tua família nesse dia, Senhor. Que te clama, Senhor, por socorro. Queremos, Senhor, declarar que confiamos em ti, Senhor. Que sabemos que o Senhor é suficiente, Senhor, para cada um dos desafios que nós temos, Senhor. Que tu possas estar alcançando os teus filhos nesse dia, Senhor, com os teus braços de amor, Senhor, com um sopro de esperança, Senhor. Traz à memória, Senhor, aquilo que dá esperança. Tantas promessas que temos a respeito de nós mesmos, Senhor, na tua palavra, Senhor. A respeito daqueles que confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E é isso que eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos nesse dia, Senhor. Declarar a tua vitória, Senhor, porque a morte não venceu Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Graças a Deus, Senhor, porque temos vida e vida em abundância em ti, Senhor. É isso que estamos celebrando nesse domingo, para a honra e glória do teu nome. Amém? Graças a Deus. Pode assentar. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Ó, tem um casal ali, né, que são convidados do Lazinho. Estão falando que tem um Alencar que nos visita pela primeira vez, com a André. Tem mais um pessoal ali, aqui à minha direita. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? Essa é a casa do seu pai, se sinta em casa. Aqui é uma alegria que vocês possam estar conosco, né, celebrando o culto, dando louvores a Deus e convivendo em harmonia como família. Amém? Deus seja louvado. Nós temos aí os nossos cultos regulares, né? Que eles ocorrem no domingo pela manhã, 9h30, domingo à tarde, 18h30, e às quintas-feiras, às 19h30. E tem o Damivaldo que quer falar aqui sobre o culto de quinta-feira, então vou passar a palavra para ele. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos começando um novo ciclo esse ano com o estudo bíblico e eu queria convidar você. Nós estamos em Romanos. É um cara que foi fantástico, porque ele, tocado pelo Senhor, ele escreveu o que eles dizem o ápice do Evangelho no Novo Testamento, que é o livro de Romanos. Um livro que te destrói e te reconstrói com a graça de Deus. Um livro que te mostra indigno, nu diante do espelho cruel, aonde você vê toda a sua falibilidade, vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, um livro que mostra que o Pai te cobre com uma capa de justiça e te chama de filho. Principalmente nós, dentro dessa casa, que muitas vezes nos tornamos filhos perdidos dentro da casa do próprio Pai.
Então, não quero dar um spoiler, mas em Romanos a gente vai iniciar de novo uma recapitulação para que quem quer que esteja conosco tome pé da situação e avance nessa palavra que tem me transformado, e eu tenho certeza que vai transformar você também. Espero você lá, na quinta. Tá bom? Obrigado. Bom demais. Amém. Temos também as nossas reuniões, né, durante a semana, nas casas, os grupos de convivência. Não sei se tem a arte aí, Arthur. E nós temos reuniões de segunda a quarta-feira, né, para diferentes públicos. Então, você pode, se você não estiver participando de um desses grupos, você pode buscar aqui informação com um dos líderes aí, para poder participar, né? Um local também onde a gente tem a oportunidade de conviver em família, ter uma relação mais próxima, tirar dúvidas, estudar a palavra de Deus com liberdade, né, junto aos outros irmãos, e ser abençoado, né, porque a palavra de Deus fala que, no meio da comunhão, Deus ordena a bênção e vida para sempre, né? Então, esse é propósito de Deus, que a gente esteja em comunhão com os irmãos e crescendo no conhecimento, na sabedoria sobre a palavra de Deus. Amém? Benção. Dízimos e ofertas, né? Quem veio preparado, esse é um chamado para aqueles que são da casa, que já entenderam esse compromisso, que você possa ficar à vontade de trazer os seus dízimos e as suas ofertas, né, que ajudam no sustento dessa obra, dessa... O Senhor é fiel, Senhor. Louvamos, Senhor, porque apesar de nós, apesar de muitas vezes, Senhor, nós sermos até infiéis a Ti, o Senhor permanece fiel. Tua palavra diz que não há variação, não há mudança, Senhor, no Seu ser. Por isso louvamos e engrandecemos o Senhor. Obrigado pela provisão, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida, Pai, de cada um de nós. O Senhor dá a provisão. O Senhor, muitas vezes, Senhor, permite o desafio, mas o Senhor também mostra a porta de saída, Senhor. Te louvamos por esses recursos, Senhor, porque temos, Senhor, buscado obedecer o chamado que o Senhor colocou nas nossas vidas, Senhor, e utilizar esse recurso para expandir o Teu reino, Senhor, para divulgar a Tua igreja, Senhor, para apoiar o órfão, a viúva, Senhor, para anunciar as boas novas do Teu reino, Senhor, àqueles que precisam. Por isso nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, pedindo que o Senhor continue, Senhor, abençoando a cada vida aqui, em o nome de Jesus. Amém. Pastor Sérgio. Graças a Deus, como casa, como família, a gente tem esse privilégio de poder louvar o Senhor juntos, nesse local, onde esse local se transforma em igreja, quando estamos juntos aqui, você sabe disso. Caso contrário, isso aqui continua sendo apenas um edifício. Mas quando o povo de Deus se reúne, ali Deus ordena a sua bênção e vida para sempre. Então receba, já entra dentro desse local, junto com seus irmãos, recebendo de Deus o que Ele tem para você. Amém? Porque quem vai ganhar com isso é você mesmo. Eu queria ter uma palavra de oração.
Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por podermos te louvar como família. Podemos participar desse momento tão gostoso, ó Deus, cantar, te adorar, te glorificar da beleza da tua santidade. Como é gostoso a gente poder, ó Pai, juntamente com os irmãos, reconhecer quem somos diante da tua grandeza, reconhecer quem o Senhor é, na presença, Deus, do teu Espírito Santo, em Jesus Cristo, teu Filho, e na bênção do Senhor como Pai. Obrigado por estarmos aqui reunidos, ó Deus, e a nossa oração agora é que o Senhor nos dê graça para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Pai, mas permita que não seja simplesmente um recebimento teórico, mas que a tua palavra possa ser eficaz em nós, para nos fazer praticar tudo aquilo que temos recebido de ti. Para que, ó Deus, nós possamos experimentar a beleza do teu evangelho, ó Deus, em todo o tempo, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, ter, sim, um coração pronto, Pai. Um coração pronto para receber do Senhor. E é isso que nós te pedimos em oração agora, no nome de Jesus. Aleluia. Pois é, queridos, então, receber aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente não recebe a totalidade do que Deus tem para nós e não desfrutamos da beleza de tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque, de alguma forma, a gente se fecha. A gente não consegue entender o que as Escrituras falam a respeito de cada um de nós. Quantas vezes nós não estamos desfrutando daquilo que é bom, daquilo que a palavra nos ensina, porque a gente acaba não deixando que essa palavra entre nos nossos corações. Não interpretamos, não estudamos, não digerimos essa palavra nos nossos corações. E por isso, às vezes, as nossas vidas ficam tão difíceis, a ponto de nós, filhos de Deus, como o Damivaldo comentou aqui, né? Às vezes nós mesmos que somos filhos, não conseguimos entender o que o pai está fazendo. E começamos a questionar. E nos muitos questionamentos que fazemos, nós mesmos nos fechamos para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E às vezes não recebemos a palavra de Deus, viemos aqui num culto como esse. Quantas igrejas hoje, em toda a face da terra, estão recebendo uma palavra que está sendo pregada, ministrada, e não necessariamente está sendo vivida. Porque a gente recebe uma palavra, e muitas vezes a gente nem questiona, a gente nem pergunta a si mesmo se aquilo que a gente está ouvindo dos outros é realmente palavra de Deus. Nós precisamos receber a palavra e checar se aquilo lá está vindo do coração de Deus para os nossos corações. Porque senão a gente fica, ao invés de ouvir o Espírito Santo, a gente se torna ouvintes dos outros. Isso é muito perigoso. Eu posso estar aqui falando para vocês daquilo que é o meu coração, e não necessariamente aquilo que é a palavra de Deus para a sua vida. Então, nós precisamos estar atentos, para que tudo aquilo que a gente receber, a gente pergunte: Deus, é isso que o Senhor tem para falar para o meu coração? A minha oração é, Deus, que eu seja usado pelo Senhor para trazer a palavra aos corações dos meus irmãos. Mas vocês têm que checar. Vocês têm que pegar essa palavra e verificar, vai lá na palavra de Deus, é isso mesmo que o pastor falou? Caso contrário, a gente pode ser um grande grupo de pessoas que começam a andar por aquilo que tem ouvido dos outros, e não necessariamente a gente só tem ouvido coisas que prestam. Tem muita gente que não tem o expediente de agir por conta própria, por conhecimento, por entendimento, e passa a andar pelo que os outros falam ou pelo que aquilo que escutam dos outros. Isso é perigoso, porque a gente pode estar escutando muita coisa que não é necessariamente a palavra de Deus. E aí, a gente começa a ser levado por vários ventos de doutrina, como a palavra de Deus fala, e os ventos vão soprando e a gente se deixa ser carregado por ventos que não são os ventos do Espírito Santo de Deus. Então, querido, para que a gente possa aprender melhor aquilo que é de Deus verdadeiramente para os nossos corações, nós temos que entender uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que é sobre a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, com você, comigo, desde a eternidade, desde lá de trás, da criação até os dias de hoje, e como que essa aliança funciona. Porque se eu souber, se eu conhecer, se eu entender a respeito dessa aliança, eu começo, então, a perceber que nem tudo aquilo que eu tenho ouvido diz respeito à aliança que Deus estabeleceu comigo. E eu preciso, então, crer
que essa palavra é a revelação da palavra de Deus, para que ao praticá-la, eu possa então perceber o que Deus já fez nessa aliança conosco, e o que Deus espera que nós, seus filhos, façamos também em contrapartida à aliança que foi estabelecida conosco. E quando a gente fala aliança, o que seria uma aliança? Se você for no dicionário, nós temos algumas definições interessantes sobre aliança. Qualquer dicionário que você for. Eu peguei um aqui, olha o que fala. Aliança, laço que prende duas ou mais entidades que se prometem mútua amizade e auxílio. Isso é uma aliança. Aliança também é um acordo ou pacto entre países, governos, grupos ou indivíduos que têm um fim comum. Então, a gente pode ter uma aliança estabelecida entre vários tipos de pessoas, como dito aqui, países, ou seja lá o que for. Aliança também é um laço existente entre duas famílias mediante o casamento. Interessante, que às vezes a gente acha que o casamento é só o laço entre o marido e a mulher. Não, é um laço entre duas famílias. Aliança também é um anel que simboliza o casamento ou um comprometimento. Então, quando a gente tem um anel como esse anel aqui é um símbolo de um compromisso que eu fiz com a minha esposa. 42 anos de casados fechados já com a minha esposa. E toda vez que eu olho para essa aliança, que, aliás, tem o nome dela por fora, eu lembro de que Deus me deu o privilégio de ter um compromisso com aquela que é a mulher que Ele me deu. Um anel, que no casamento é chamado de aliança. Isso aqui é um anel que a gente fala, que bonita aliança que está no seu dedo. Porque ela mostra e revela, todo mundo que olha para a minha mão vê que eu tenho uma aliança. Por quê? Porque eu estabeleci um compromisso, eu estabeleci um acordo, um pacto, você pode dar o nome que você quiser, ao compromisso de viver com uma mulher só na minha vida. 42 anos. E com Deus não é diferente, porque Deus também estabelece, ou estabeleceu, alianças conosco, e na sua história, a gente vê no Antigo Testamento, várias vezes, Deus mostrando a importância de uma aliança que deve ser estabelecida entre nós. A primeira aliança que é citada na Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 9, versículos 11 a 13. Que os irmãos sabem que foi quando Deus chegou à conclusão que a corrupção no mundo estava de tal forma, de tal tamanho, que estava insuportável. Ele então chamou um homem que tinha um coração puro, Noé, e fez com que Noé construísse uma arca, e toda a sua família entrou nessa arca, e todos os animais, você sabe da história. E um dilúvio alcançou a terra em tais proporções que ninguém sobreviveu, com exceção da família de Noé que estava na arca. Em Gênesis 9 ele diz assim, depois que aconteceu o dilúvio, depois que Moisés então, Noé, não é Moisés, chegou no seco, né, depois as águas do dilúvio ter abaixado, Deus diz assim, estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. E seguindo esses versículos, ele fala do arco-íris. Então, Deus fez uma aliança com toda a humanidade, e Ele estabeleceu o arco-íris como símbolo. Então, quando você vê o arco-íris no céu, é o símbolo de uma promessa de Deus, que nunca mais haverá outro dilúvio na terra. Mas é interessante que essa aliança é uma aliança unilateral. Por quê? Porque é uma aliança que não depende de nós, humanos, alguma ação. Quando Deus estabeleceu essa primeira aliança, Ele estabeleceu uma aliança só da parte dEle. Ele prometeu, e por isso a gente vê o arco-íris. O arco-íris é metade de um círculo. É como se fosse simplesmente a metade de uma aliança como essa. Porque é uma parte só. E o arco, que é um arco-íris, ele mostra que uma parte só da aliança foi estabelecida, porque só Deus prometeu, e nós não tínhamos nada a cumprir a respeito disso. Nós não temos nada a fazer a respeito do dilúvio.
O fato de não ter dilúvio na terra mais é uma promessa só de Deus, é uma parte de uma aliança unilateral. Deus resolveu fazer essa aliança com você, comigo, com a humanidade como um todo, de que não haveria mais dilúvio sobre a terra. Mas a partir daí, Deus começa a estabelecer outras alianças. Depois que ele falou com Noé, ele fala também de uma aliança que ele estabeleceu com Abraão. Só que nessa aliança com Abraão já foi diferente. Olha o que está escrito em Gênesis 17, 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aqui nós já temos uma aliança diferente, porque agora é uma aliança completa, porque é uma aliança entre Deus e Abraão, onde Abraão também tinha uma parte a cumprir. Então, a partir da aliança de Noé, Deus começa a estabelecer uma aliança bilateral, porque os dois lados tinham responsabilidades a cumprir. Então, aí sim, a partir de Abraão, é uma aliança completa, onde Deus promete e exige de Abraão algo em troca. Isso a gente vê lá em Gênesis 17, 9, quando Deus diz: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Então, Abraão tinha uma responsabilidade de guardar a parte dele da aliança. Então, agora, todas as alianças estabelecidas a partir de Abraão são bilaterais. São alianças onde Deus faz a parte dele e a gente tem algo a cumprir da nossa parte. Isso acontece depois também com Moisés. Êxodo 24, 8 diz assim: depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. E era também uma aliança bilateral, por quê? Porque todo o Pentateuco ali, Levítico, Números, Deuteronômio, fala o seguinte: se vocês guardarem os meus mandamentos, então eu farei isso, isso, isso. A aliança que Deus estabeleceu. Guarde os mandamentos de Deus e Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu. Então, era uma aliança bilateral. Como se não bastasse, vem uma quarta aliança que Deus estabelece com Davi. Está escrito lá em 2 Samuel 7,16, quando Deus fala: quanto a você, sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E depois lá em 1 Reis 2,4, diz assim: e o Senhor manterá a promessa que me fez Davi, dizendo: se os meus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então, Davi também tinha algo a fazer. Então, se Davi guardasse, os descendentes de Davi fossem homens realmente cientes e conscientes do que era essa promessa de Deus, do que era a aliança estabelecida por Deus, por certo que não faltaria nenhum descendente do trono de Davi sobre Israel. Então, são alianças que Deus estabeleceu, onde Ele espera algo de você, porque Ele já fez uma promessa e já se deu todinho para que essa promessa pudesse ser vivida por cada um de nós. Por isso que é uma aliança, por isso que ela é completa, porque tem duas metades e essas metades se completam numa aliança bilateral. E é isso que Deus faz conosco. Mas todas essas alianças do Antigo Testamento, elas foram escritas em pedras, como os 10 mandamentos que a gente viu lá na história de Moisés, que Deus escreve sobre as pedras, Moisés desce com as pedras e tudo mais. Mas Deus já estava preparando algo novo para o seu povo. E isso a gente lê lá em Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 a 33. Porque o profeta Jeremias, antes mesmo da vida de Cristo, muitos anos antes de que isso se realizasse, ele declarou o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei seu Deus, serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Então veja que o profeta Jeremias agora traz uma nova ideia, uma nova mentalidade do que é essa aliança. Trocou a aliança? Não, não trocou a aliança.
Que às vezes a gente acha, é a velha aliança, agora é a nova aliança. Não tem nada a ver com a velha aliança, agora eu estou só debaixo da nova. Gente, a aliança é a mesma. Não foi uma aliança substituída, porque desde lá de trás que Deus estabeleceu o seguinte: para o seu bem, povo meu, guarde os meus mandamentos, faça o que eu estou mandando, você vai se tornar em saúde para você. Deus declarava que nem enfermidade haveria sobre o povo se esse povo guardasse os seus mandamentos. Então, a aliança é uma aliança que foi estabelecida desde lá do início e veio vindo. E agora, o que é nova nessa aliança é a forma como essa aliança tem que ser gravada em nós. Porque ao invés de pedra, Jeremias agora declara que essa aliança seria gravada nos próprios corações. E essa é a grande diferença. Por isso que ela é nova. Porque não depende agora dos outros. Porque quando a aliança é estabelecida por pedra, fica parecendo que eu não tenho responsabilidade para com essa aliança. Mas quando essa aliança é gravada nos corações, meu filho, meu amado, o seu coração está gravado, uma aliança que foi feita por Deus, e você não depende dos outros mais. Você depende de você e Deus, de olhar para Deus, de se guardar para Deus, de obedecer a Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então não é uma nova aliança, é um novo lugar que essa aliança foi gravada. Então, se esse novo lugar, esse novo local é o seu coração, é porque Deus está falando o seguinte: querido, eu fiz uma aliança com o meu povo, graças a Deus, é isso mesmo, Deus fez uma aliança com o seu povo, mas agora Deus chega no seu íntimo e fala assim: querido, a aliança com o meu povo inclui a minha aliança com você. E é isso que está a diferença, porque agora eu não posso falar que eu sou assim ou que eu sou assado porque eu aprendi errado com alguém. Eu não posso falar agora, eu não posso chegar para Deus e dizer: olha, Deus, eu tenho pecado porque o meu pastor peca, então eu acho que é normal. Não, mentira, porque essa aliança foi estabelecida e escrita no seu coração. Você não tem desculpa de colocar a culpa em alguém, no sistema, nos outros, na vida, você quer que seja. Por quê? Porque a aliança de Deus agora, segundo Jeremias, e segundo a gente vê no Novo Testamento, foi escrita no seu coração. Então, acabou suas desculpas. Acabou seus argumentos de querer falar que está assim ou que está assado, porque a vida não tem sido muito boa para você e Deus não tem sido muito caridoso para com a sua vida. Não, está gravada no seu coração. Se você não vive isso, é porque você escolheu não viver. Isso faz toda a diferença. Então, quando Jeremias declara que essa aliança é nova, porque ela vai ser escrita no nosso íntimo, nos nossos corações, estabelece aí um novo modo, uma nova forma de viver a vida com Deus. Que a gente não vive porque não caiu a ficha, mas pelo amor de Deus, essa ficha tem que cair. Porque aí, a partir daquilo que a gente entende que Deus escreveu nos nossos corações, nós precisamos perceber, então, que Deus quer falar de alguma forma a cada um de nós, usando todos os nossos sentidos, para que a gente possa perceber aquilo que Deus quer, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, aquilo que Deus já enfrentou e fez, para que você e eu pudéssemos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, o coração é entender que tudo em nós foi feito para que, de alguma forma, a gente pudesse absorver, igual uma esponja, puxa a água, a gente pudesse puxar aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Agora, é uma aliança bilateral? Sim. Mas olha o tanto que Deus é caprichoso, porque mesmo sendo uma aliança bilateral, a palavra de Deus fala que Deus já fez tudo que nós precisávamos. A única coisa que nós precisamos é deixar que essa lei que foi escrita no nosso coração se aflore ao nosso entendimento, para que a gente possa agir de acordo com tudo isso. Esse é o seu papel. A gente tem que entender que o nosso papel é perceber de alguma forma o que Deus fez e o que Ele está fazendo. Por que a gente não percebe? Por que tantas vezes a gente escuta a gente falar assim: ah, pastor, mas Deus fala com você, porque comigo Ele não fala. Será que é isso? Será que Deus está tentando falar com você e você está ocupado demais para não ouvi-lo? E aí, de repente, a culpa é de Deus porque Ele não está falando com você? Então, olha como é que são as coisas. A gente começa a argumentar que Deus parece que gosta mais de uns que de outros. A gente começa a argumentar que, de certa forma, eu estou no
eu estou na dos outros que ele não gosta, porque eu não sei o que ele fala para mim, eu não sei o que ele quer para mim, eu não sei o que ele gosta, eu não sei disso, eu não sei. E aí a gente acaba confessando a nossa distância dele, porque se a gente não sabe essas coisas, é porque, de alguma forma, você tem colocado coisas mais importantes na sua vida do que buscar a Deus em primeiro lugar. E a Bíblia é clara, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo na nossa vida é praticamente deixar Deus por último. E aí a gente não tem mais consciência, a gente não tem discernimento, a gente não sabe perceber o que o Espírito está soprando e falando. A gente não consegue entender que aquilo que está acontecendo é para o nosso bem. Voltei de viagem agora, eu e minha esposa. Estávamos na fazenda, voltamos. Peguei um voo de Palmas para Belo Horizonte, e Belo Horizonte tinha que pegar um voo para Uberlândia. O voo estava programado para as 8h45 da manhã, eu só fui sair de Belo Horizonte às 10h50 da noite. Nunca tomei um chá de aeroporto tão grande na minha vida. Duas coisas a gente pode fazer. Reclamar não é possível. Essa companhia, eu vou te falar uma coisa, está cada vez pior, deve estar falindo. Hoje já pode entender que Deus tem um propósito. Não era de jeito nenhum para eu ir naquele avião. Eu tenho que ter um propósito. Como eu sei que Deus tem um propósito para tudo na minha vida, nós sentamos, arrumamos um grupo de amigos lá, de uma hora para outra, e ficamos lá. Pensa no assunto. Nós conversamos. Tinha tempo demais para conversar. Mas fizemos amizade, falamos de Jesus, criamos um grupo de WhatsApp para continuar conversando, demos palavra para pessoas que estavam com problemas. Deu seu propósito. Agora, se eu não tenho esse discernimento, eu vou ser um reclamador da vida. Eu vou, que coisa, não dá para viajar com essa companhia mais, é um absurdo. Não. Conscientize-se de que, se Deus permitiu isso, é com propósito, mesmo que isso tenha custado. Cansamos. Chegamos em casa, assim, eu queria só tomar um banho e dormir, mais nada. Mas Deus teve um propósito em tudo isso. Se eu não percebo o que Deus está fazendo, eu não consigo desfrutar do que Ele quer fazer para mim, em mim e através de mim. Então, para isso, eu tenho que usar os meus sentidos. Visão, olfato, paladar, audição, tato. Todos esses sentidos na sua vida têm que ser colocados a favor, a serviço do reino, para que você possa perceber o que Deus está querendo falar para você. Agora, o que é maravilhoso em tudo isso é que, até nessa aliança do coração está escrito que Deus tem para nós, a gente começa a perceber que existe uma forma de Deus fazer com que os nossos sentidos possam ser aguçados, porque Ele fez isso através de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Além de tudo que Deus já fez por nós, Ele permitiu que o seu Filho fosse a luz do mundo. Sabe para quê? Porque sem luz você não consegue enxergar, você não consegue ver. Então, Ele faz com que Jesus te ajude a experimentar o sentido da visão, para que você, usando o sentido da visão, você possa perceber o que Ele quer falar para você. É o que está escrito lá em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, abre mais seus olhos para ver aquilo que Deus tem descortinado diante de você. Use a sua visão para perceber aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Use a sua visão para que, de alguma forma, você consiga ver aquilo que, muitas vezes, as pessoas não estão conseguindo ver. A gente tem a visão para enxergar, é um sentido natural. Mas, os que são de Deus, eles vão conseguir enxergar, vão conseguir ver aquilo que os outros não enxergam. Porque Jesus é a luz do mundo. Ele está querendo que você consiga perceber, pela sua visão, aquilo que, às vezes, olhos naturais não estão vendo. A gente precisa ir atrás disso para perceber o que Deus está falando aos nossos corações. Além da visão, a palavra de Deus fala que Jesus é o porteiro do aprisco, para que a gente possa ouvir sua voz. Está escrito lá em João 10,3. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. As suas ovelhas,
Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Quem que é o porteiro? Quem que é o pastor dessas ovelhas? Jesus Cristo. Ele ouve a sua voz. Então, ele está querendo dizer o seguinte: querido, eu ouço a sua voz constantemente. Agora, para um pouquinho e ouve a minha. Porque eu vou chamar você pelo nome. Eu vou falar para você sair do aprisco. Eu vou falar assim, vem cá. Se você estiver distraído com tanta coisa, o que não falta nesse mundo é coisa para você ouvir. Tem gente que consegue ouvir 10 horas de Instagram e não consegue ouvir 2 minutos de Deus. Sabe por quê? Porque você gasta 10 horas no Instagram e só gasta 2 minutos com Deus. Você ainda quer que Deus fale tudo que Ele quer falar para você em 2 minutos. Então a gente precisa ter esse discernimento de começar a aplicar os meus sentidos no que Deus quer falar para mim, não ficar ouvindo esse mundo, tanto de coisa que tem nesse mundo. Gente, tem coisa demais para ser ouvida, tem coisa demais para ser vista, para ser cheirada, para ser sentida, para ser tocada, mas a maioria delas não presta. Então escuta primeiro aquilo que presta, para depois você discernir o que é bom. Jesus é a luz do mundo, é o porteiro da aprisca, é o pão da vida, para que a gente possa prová-lo. João 6,36. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Prova de Deus. Tem gente que consegue abrir a boca e falar o seguinte, é absurdo, eu fui ali na igreja aqui, em frente ao MC, no domingo, dia 4 de fevereiro, lá no meio do culto vem um irmão aqui e fala que agora é o momento de dízimos e ofertas. Absurdo, ele só pensa em dinheiro. A palavra de Deus fala, o único lugar da palavra de Deus que fala o seguinte, provai de mim, traga os seus dízimos e suas ofertas e provai de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Por isso que a gente faz isso. Porque a gente está obedecendo. Primeiro, a gente está obedecendo. E segundo, porque a gente crê que é uma forma, a melhor forma da gente entender o que Deus tem para nós é quando a palavra de Deus alcança o bolso da pessoa. Você é capaz de ser o melhor crente do mundo, mas se pegar no bolso, você pode ser a pior pessoa do mundo. Então, quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, é cumprindo o que a palavra de Deus fala. Porque Deus vai te mostrar que vale a pena. Por isso que a gente faz isso. Nós estamos obedecendo. Deus, além de ter mandado Jesus como pão da vida, Ele nos mandou Jesus como sendo o aroma agradável, para que a gente pudesse entender o seu sacrifício de aroma por nós. Está escrito lá em Efésios 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós precisamos sentir a fragrância do conhecimento de Deus em Jesus. A gente está sentindo muito cheiro que não presta e está passando longe daquilo que é o aroma agradável de Deus para nós. E como também Ele é o Jesus que tem poder para curar. Lucas 6,19 diz assim, todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Tocar. Toca Jesus, querido. Se em vez de você reclamar da vida, você estivesse procurando tocar Jesus, sua vida estaria muito diferente. Só em vez de você ficar reclamando das dores, das enfermidades, você, pelo menos, na sua oração, fala assim, Deus, eu quero tocar suas vestes. Porque se eu tocar suas vestes, eu sei que eu vou ser curado. Então, para de reclamar das dores e das enfermidades e passa a sua oração para Deus, deixa eu tocar suas vestes. Porque os nossos 5 sentidos, Deus nos deu Jesus para aguçá-los, para que eles possam ser usados para aquilo que é bom, não para aquilo que a gente tem usado tantas vezes. Já pensou se a gente parasse um dia para anotar na nossa agenda o que eu olhei naquele dia, quanto tempo que eu fiquei olhando para cada coisa, quanto tempo eu gastei ouvindo cada tipo de coisa que eu ouço, quanto tempo eu gastei provando aquilo que eu ponho na boca, quanto tempo que eu gastei cheirando as coisas que estão à minha volta, quanto tempo eu gastei tocando em cada coisa diferente durante o meu dia e somasse essas horas. Agora, para e faz agora, ao lado da sua agenda, a mesma coisa em relação ao Evangelho de Jesus.
a gente vai ficar assustado. Porque a gente vê, escuta, prova, toca, cheira, um punhado de coisa no nosso dia a dia. Que nos passa raiva, que nos dá medo, que nos dá insegurança, que nos traz um punhado de sentimentos que nos, sabe assim, que acaba nos abafando. E a gente não percebe. Quantas vezes eu olhei para Jesus, que eu escutei Jesus, parei para ouvir a voz dele. Quantas vezes eu orei para que eu pudesse tocar as suas vestes. Quantas vezes eu parei para sentir o aroma agradável da oferta que foi oferecida por próprio Cristo em nosso lugar. Quantas vezes eu usei os meus sentidos para que, de alguma forma, o Evangelho pudesse ser fortalecido no meu viver? Porque, no final das contas, meu querido, é essa a parte da aliança que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós, no cumprimento da nossa parte da aliança, é muito pouco perto do que Ele já fez. É ínfimo perto daquilo que Ele já fez. O que Ele quer é simplesmente o seguinte: meu filho, me busque em primeiro lugar. Use os seus sentidos para isso. Para que você possa perceber o tanto que eu já fiz por você, o tanto que eu te amo, o tanto que eu te quero, o tanto que eu te quero de ver diferente, o tanto que eu te quero ver prosperar, o tanto que eu quero te ver em paz, o tanto que eu quero te ver alegre, o tanto que eu quero te ver na plenitude do amor que eu tenho ensinado. É isso que Deus quer fazer. Mas para isso nós precisamos percebê-lo. Não tem como eu ouvir quem eu não quero escutar. Não tem como eu ver quem eu não quero enxergar. Não tem como eu provar quem eu não quero saborear. E por aí afora. Então, amados, nós precisamos passar a usar mais os nossos sentidos para cumprir essa parte da aliança bilateral que foi estabelecida conosco por Deus. E é exatamente por isso que a palavra de Deus também nos ensina. Jesus fala assim para os seus discípulos. Traz os seus discípulos em volta de uma mesa, e ali eles ceiam junto, eles comem do pão, eles bebem do vinho, e Jesus olha para aqueles discípulos a quem ele amava tanto, e ele fala o seguinte: olha, meus queridos, vocês vão fazer isso, até que eu volte, vocês vão fazer isso em memória de mim, que é a Santa Ceia, que já foi citada aqui. Sabe por quê que Jesus disse isso? Para que, ao cearmos juntos, a gente de alguma forma pudesse estabelecer os nossos sentidos em função do que Jesus fez por nós. Porque quando a gente ceia junto como família de Deus, como igreja, a gente está ali para sentir o aroma do que nós estamos comendo. 2 sentidos foram aí. Para poder ver juntos os irmãos participando, para poder cantar louvores e poder abraçar uns aos outros. Os 5 sentidos envolvidos na lembrança do que Jesus fez por nós, para que assim, cumprindo a nossa parte da aliança, nós possamos ter a convicção de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Palavra de Deus. Então eu quero te convidar, meu amado, a exercer mais os seus sentidos, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Para que Deus, que já cumpriu a sua parte da aliança, possa se alegrar com você, se esforçando para fazer a sua parte. Para que aquilo que foi escrito no seu coração não fique ali, sabe, inatingível, mas que seja acessado pela sua disposição de querer viver, buscando em primeiro lugar o Deus. Então, olha mais, ouça mais, prove mais, cheire mais, toque mais as coisas de Deus, para que você possa perceber perfeitamente tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na revelação de Cristo pela atuação do Espírito Santo dele. E você vai ver que vale a pena. E você vai ver que muitas das suas lutas poderiam estar sendo encaradas de uma forma diferente. Às vezes você não está conseguindo ter vitória nas suas lutas, porque você continua achando que depende da sua força, da sua capacidade, do seu intelectual, e isso tudo é balela. Porque eu conheço muita gente que é muito menos capaz que muitas outras que eu conheço e que tem muito mais prazer em viver em Deus que os que têm muita coisa. Então o que Deus quer é a sinceridade do seu coração, porque nele já foi escrito o que é a nova aliança. Então, em nome de Jesus, ouça mais, veja mais,
toque mais, prove mais, cheire mais. Porque isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Nós vamos fazer a ceia agora. Então nós vamos fazer a ceia o seguinte. Eu queria que a gente estivesse cantando louvores para que a gente pudesse ouvir. Você vai provar, você vai cheirar. Não faz assim com o suco, não. Dá uma cheiradinha. Perceba. Não fica sozinho. A hora que você provar, encoste no seu irmão. Um aperto de mão, um abraço. Não sei o que você vai fazer. Tenha tato. Vamos pôr os 5 sentidos agora em funcionamento no exercício dessa ceia do Senhor. Disso. Pai, nós te louvamos. Te louvamos que como família, Pai, nós temos o privilégio de ter nos nossos corações, cada um de nós tem no seu próprio coração a aliança do Senhor estabelecida. Aliança, Pai, que nos chama também a responsabilidade de usar os nossos sentidos, ó Deus, para te perceber melhor, para ouvir o teu Espírito, para tocar o Jesus, para, Senhor, nos alimentarmos do pão da vida, para podermos ver todas as coisas diante da luz do mundo, todos os sentidos, ó Deus amado, à nossa volta, para que a gente possa perceber o que o Senhor tem para cada um de nós. É isso que queremos, é isso que nos dispomos, ó Deus, e para isso nos responsabilizamos diante do Senhor, para que o que está escrito no nosso coração não fique simplesmente ali, mas redunde em bênçãos e obediência e disposição de te servir. Nós te agradecemos agora, Pai amado, por esse pão que vamos compartilhar, por esse vinho que vamos, ó Deus, tomar juntos, para que na alegria de celebrarmos a ceia do Senhor, nós possamos entender que precisamos mais e mais te perceber no nosso viver. E é isso que nós queremos, porque oramos a Ti em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto a gente louva, os irmãos podem distribuir, por favor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Todo mundo recebeu? Vem cá, Gil. Pastor Gilberto vai agradecer por esse pão, pela comunhão gostosa da família, e que todo mundo possa sentir, perceber, ver, ouvir, né, Gilberto? Através daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Amém. Feche seus olhos, meu irmão. Todos aqueles que creem podem tomar a ceia. Amém, irmãos? Não tem burocracia, viu? Se você crê em Jesus, você faz parte desse momento. Amém? É a bênção para a sua vida. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio da gente como filhos agora, como homens e mulheres que creem no teu nome, que creem na obra maravilhosa que Deus operou através de Cristo Jesus para nos abençoar. Repartiu o seu próprio corpo, partiu o seu próprio corpo para que nós pudéssemos fazer parte desse corpo. Por isso nós queremos tomar esse pão entendendo, discernindo mesmo
a obra de Cristo em favor das nossas vidas, que nos abençoa, que nos dá vida e que nos renova nessa manhã. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse pão e tomamos e celebramos ele em memória do Senhor Jesus, até que ele volte. Amém. Pode comer do seu pão, amém? Amém. Obrigado, Gil. Use o seu paladar para entender que isso aqui não é Cristo, mas simboliza o corpo dele dado por você. Então, perceber isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Amém. Damivaldo, meu querido, vem cá. Você vai orar agora agradecendo pelo sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança. De tudo isso nós falamos, amém? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estar juntos, Senhor, compartilhando dessa ceia. Agora temos a oportunidade de beber do teu sangue, Senhor. O sangue que traz vida, que renova, Senhor, que restaura, que traz temperatura, traz energia e traz uma nova esperança para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Antes de beber, bebe não, cheira. Vamos colocar os nossos sentidos para perceber o que Deus tem para nós, amém? Se você cheirou, agora você pode beber. Aí depois de cear, alguns dos evangelhos declara que eles cantaram um hino para depois se dispersarem. Então nós vamos cantar um hino. Só que um hino, eu quero um hino de alegria agora. Qual pode ser? A graça aí, ó. Pode ser, vai lá. Vamos ficar de pé. Está no coração de quem já conhece a Jesus. Agora encosta no seu irmão, vamos voltar. Dá um abraço, pega na mão dele. Não fica sozinho, não. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo, vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 glória a Deus. Amém? Use os seus sentidos para buscar a Deus. E a sua parte da aliança está sendo estabelecida. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado. Que a graça maravilhosa do Cristo Jesus, o Senhor, o amor do Senhor Deus Pai e toda a percepção e entendimento da tua palavra pelo teu Espírito Santo seja sobre o seu povo, aqui e agora, em todo lugar e em todo momento. É a nossa oração em nome de Jesus.
Uma semana abençoada, que Deus vá te abrir nesse entendimento e discernimento, para que você possa desfrutar de toda a beleza do Evangelho. Vá em paz, Deus abençoe.